Pfizer entra com pedido na Anvisa para que vacina contra a Covid possa ser aplicada em crianças. Ministro do STF derruba a portaria do governo e empresas podem exigir vacina contra a Covid. Black Friday exige cuidados para evitar armadilhas e golpes. Conta de luz mais cara. Crise hídrica deve elevar tarifa em 21% em 2022, de acordo com a ANEEL. Bolsonaro viaja para o Oriente Médio em busca de investimentos. Holanda anuncia lockdown de 3 semanas para conter a Covid. 5G no Brasil. Conheça a nova tecnologia de internet móvel. Avanço da vacinação e enfraquecimento da pandemia impulsionam o turismo. Segmento se aproxima dos níveis anteriores à Covid. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Com o avanço da vacinação e o enfraquecimento da pandemia, a maioria dos países reabriram as fronteiras para os turistas. Muitos deles exigem que o visitante esteja imunizado e apresente PCR. Mesmo com restrições parciais, a Associação Brasileira de Agências de Viagens, ABAV, nota que o turismo já está atingindo os níveis de antes da pandemia. Ai, ai, tá na hora de viajar de novo. Depois de uma longa quarentena longe de aeroportos, a carioca Jaqueline Moraes, que ama viajar e já carimbou o passaporte indo aos Estados Unidos, Paris e Bulgária, por exemplo, já está de malas prontas para um novo destino, o Egito. Desta vez, para escolher, além de considerar os países abertos para brasileiros, ela avaliou o preço da moeda. Depois de tanto tempo sem poder viajar, eu acho que é uma emoção, né, para todo mundo que gosta de viajar, que curte conhecer novos lugares, novas experiências. Agora está podendo retomar essa rotina de visitas e novas histórias fora do Brasil. É um momento que a gente tem também para refletir um pouco aí sobre novos destinos e novas possibilidades, porque o euro está muito caro, a libra está muito cara, o próprio dólar americano está muito caro. Então isso deixa a viagem para a gente muito mais cara. O brasileiro, então, com um real super desvalorizado, precisa economizar muito para passar cada vez menos tempo no exterior. E qual é a solução para isso? A solução para isso é a gente buscar destinos alternativos. Eu, por exemplo, optei agora pelo Egito, que é um destino que eu acho que vai super bombar em 2022, ainda está acessível e eu acho que é por esse caminho aí mesmo, pensar novos destinos. O Aaron, agente de viagens no Distrito Federal há 12 anos, diz que o valor do dólar e as aglomerações têm afastado os brasileiros de um dos destinos mais lúdicos do mundo, a Disney. Ele explica que com a retomada dos voos, houve uma mudança significativa no público que busca as viagens internacionais. O público que tem nos procurado, algumas coisas diferentes têm acontecido por curiosidade. Por exemplo, o público que está viajando para os Estados Unidos é o mesmo que viajava antes, mas principalmente pessoas que têm parentes lá, que ficaram aí, quase 2 anos sem visitar um parente. Netinhos nasceram durante a pandemia, então é curioso, muitos avós estão pedindo viagem para os Estados Unidos para poderem conhecer os seus netinhos, isso é bem legal. Agora, muito interessante é Portugal. Portugal tem sido procurada por um público bem diferente, um público mais, vamos chamar assim, de mais simples, um público que não tem o hábito de viajar. Acredito que talvez buscando novas condições de vida em Portugal. Um destino famoso, que é o destino que nós trabalhamos principalmente, que é Disney, tem tido uma procura baixíssima, quase nada. Uma das razões disso, claro, a reabertura dos Estados Unidos, o alto preço do dólar, o dólar muito caro hoje, quase 50% em relação a 2 anos atrás, e os destinos estão muito cheios, as atrações estão muito cheias. Então, o turista interno dos Estados Unidos, o próprio americano, ele está ocupando todos os espaços na Disney, Universal Studios e outros lugares,
de maneira que não está muito atrativo para o brasileiro, nesse fim de ano, fazer viagens para Disney. Eu tenho ouvido de algumas pessoas que querem esperar um pouco para preços baixarem, dólar estabilizar, e há pessoas me procurando até para 2023 já para programar a sua viagem. Pesquisa da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens, diz que destinos nos Estados Unidos, como Nova York, Orlando e Miami, além de Buenos Aires, na Argentina, e Paris, na França, estão entre os mais procurados entre os brasileiros para as festas de fim de ano, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. A vice-presidente da associação destaca que para entrar nos Estados Unidos, além do visto, é necessário apresentar comprovante de vacinação e teste PCR negativado realizado em no máximo 72 horas. Segundo a Kayak, página de busca de voos, 144 países estão abertos com restrições parciais, 79 estão totalmente fechados e 3 não apresentam qualquer tipo de restrição aos turistas. Com o avanço da vacinação, após um longo período amargando prejuízos, as vendas no setor de viagens estão reaquecidas. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, nos últimos 2 anos, 87% das agências perderam faturamento acima de 60%. Mas agora, as viagens internacionais estão atingindo níveis de 40% a 50% do que era antes do surgimento da Covid-19. A procura está bastante intensa e, dependendo da região, tem agência de viagem que os números estão bem próximos e algumas já superaram o ano de 2019, tá? Mas, assim, não é uma realidade se a gente for tratar de média Brasil, né? Se a gente for verificar o Brasil inteiro, essa média a gente está se aproximando do que era o ano de 2019 pré-pandemia. Segundo a associação, o movimento no turismo doméstico já está próximo do que era antes da pandemia. Dentro do país, capitais no Nordeste e Sudeste, além de Santa Catarina, no Sul, têm sido as mais procuradas. Mas o agente de viagens esperava mais. Diz que com o fechamento das fronteiras internacionais, esperava-se que as vendas para locais dentro do país tivessem aumento ainda mais significativo, mas por causa do preço das passagens, alguns destinos ficaram comprometidos. Hoje uma viagem para o Caribe está saindo praticamente o mesmo preço de uma viagem para um resort brasileiro. As passagens aéreas brasileiras subiram bastante, as companhias diminuíram os voos e colocaram muita conexão para otimizar o uso das aeronaves. Então, hoje, por exemplo, saindo de Brasília, nós estamos encontrando passagens aéreas de volta para o Nordeste na faixa de 5, 6 mil reais somente as passagens. Às vezes até mais. Considerando ainda o alto preço dos hotéis e dos resorts do Brasil, acabou se tornando inviável. E para quem se planeja para fazer uma viagem dentro ou fora do país, uma saída interessante para reduzir os custos é o uso de milhas do cartão de crédito. 40 bilhões de pontos e milhas aéreas expiram todos os anos aqui no Brasil. Isso é seu dinheiro indo literalmente para o ralo. Como saber se você tem pontos no cartão de crédito que estão vencendo ou milhas aéreas? Você precisa primeiro conhecer o seu cartão de crédito. Basta você ligar no número que está atrás do seu cartão. Na central de cartões, você vai saber qual que é o programa de fidelidade que aquele cartão pontua. E dessa forma também você descobre quando que os seus pontos irão vencer. Se os seus pontos estiverem para vencer, transfira os pontos do cartão de crédito para os programas das companhias aéreas, como Smiles, Latam Pass, Tudo Azul e TAP. Dessa forma você terá outro prazo de validade das suas milhas. E com as suas milhas, aí sim, você pode utilizar as milhas para viajar mais barato e muitas vezes até de graça. E se você não quiser viajar, você consegue vender essas milhas para empresas especializadas como Hot Milhas e Max Milhas e colocar uma boa renda extra no seu bolso. A vice-presidente da ABAV frisa que, independente do destino, a pandemia não acabou e o bom senso é necessário para que todos tenham um certo conforto e ajudem a evitar um recrudescimento da Covid-19 no mundo. A pandemia não acabou. Essa que é a primeira realidade. Ela está, vamos dizer assim, sendo amenizada, nós estamos tendo um sucesso aí, ela está indo embora, espero que vá mesmo, definitivamente,
mas os cuidados ainda são necessários, a gente ainda vê a contaminação, a gente ainda vê que existem algumas infecções. Então, a gente sempre fala que os cuidados que a gente está orientado a ter, como máscara, manter distanciamento, utilizar álcool em gel ou lavar as mãos, é ainda o que a gente deve continuar a fazer. E na viagem a gente tem que continuar com esses cuidados, né? É necessário, né? Ainda é muito necessário esses cuidados. Ao ar livre, tem países, tem locais que já não estão mais exigindo máscara. Em locais fechados ainda é a obrigatória utilização. Eu acho assim que não custa nada para quem está viajando seguir com essas regras para poder você ir e voltar com segurança, ir e voltar com tranquilidade. É a orientação que a gente dá. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 292.021.210 doses. 75,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 123.598.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo contra a Covid. Já foram aplicados 7 bilhões e 410 milhões de doses, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2 bilhões e 360 milhões de aplicações. A Índia em segundo com 1 bilhão e 100 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Os mineiros estão se casando mais. Com o avanço da vacinação, o estado de Minas Gerais registrou crescimento de 43,8% entre janeiro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020. De acordo com o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do estado de Minas Gerais, nos 10 primeiros meses deste ano, até o momento, foram realizadas 80.512 celebrações civis. No ano passado, foram 55.953. A Anvisa recebeu hoje pedido da Pfizer para a aprovação do uso das vacinas contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. O pedido da Pfizer para o uso da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos foi protocolado na Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesta sexta-feira. Agora, a agência terá 30 dias para concluir as análises e aprovar ou não a solicitação. A Anvisa informou que o laboratório deve reajustar a dose da vacina para as crianças devido a uma nova formulação desenvolvida pela empresa. Para incluir o público infantil, a Pfizer deverá apresentar estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia da vacina para a nova faixa etária. A vacina da Pfizer para pessoas de 16 anos ou mais está autorizada no Brasil desde o dia 23 de fevereiro. Em junho deste ano, foi autorizada a inclusão de adolescentes de 12 a 15 anos. Segundo a Anvisa, nenhuma outra farmacêutica sinalizou o pedido de análise de vacinas para criança na agência. A Pfizer e a BioNTech seguem seu plano de desenvolvimento clínico para expandir o uso da vacina para outros grupos etários. Para isso, desenhou um estudo de fase 1, 2, 3 na população pediátrica entre 6 meses e 11 anos de idade. Tal estudo vem sendo conduzido por centros de pesquisa especializados na condução desse tipo de estudo em 4 países: Finlândia, Polônia, Estados Unidos e Espanha. E veja a seguir, a Agência Nacional de Energia Elétrica estima aumento na conta de luz em 2022. E ainda, especialistas explicam como será a tecnologia 5G, que vai além de uma evolução do 4G. O 5G é a 5ª geração das redes móveis, ou seja, ela vem para melhorar o que já conhecemos no 4G. Falando assim, parece que se trata somente da velocidade da internet, mas essa tecnologia vai muito além. É o que você vai acompanhar agora na reportagem da Maria Clara Leite. Nas últimas décadas, as telecomunicações mudaram muito. No Brasil, o telefone chegou em 1877. A
apenas um ano depois de ser patenteado por Alexander Graham Bell, conhecido como o inventor do aparelho. Na década de 1960, o país tinha 1 milhão de usuários e 1.000 empresas do segmento. Até que nos anos 70... E aí veio um outro marco na telecomunicações do Brasil, que foi a inauguração da Embratel. E a Embratel era uma estatal brasileira responsável pela expansão das telecomunicações do Brasil. Então, a expansão se deu, inclusive, na questão social de instalar orelhões. Uma inovação que hoje, 50 anos depois, é desconhecida por muita gente. Você conhece orelhão? Não. Você costuma ver orelhão por aí? Não. Você sabia que tinha um orelhão aqui? Parece que eles se tornaram mesmo invisíveis, mas ainda existem. Pode até não parecer, mas aqui na capital paulista ainda há quase 7.000 telefones como esses. Mas se contabilizados todos os telefones públicos ainda ativos em todo o estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, apenas um crédito foi utilizado a cada 14 dias. Até porque grande parte dos orelhões nem funciona. E hoje em dia, a maioria das pessoas não usa nem telefone fixo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2020, o telefone fixo convencional estava presente em apenas 24% dos lares brasileiros. Na sua casa tem telefone fixo? Não tem também. Meio de comunicação para você hoje é? Celular. Foi nos anos 90 que o telefone celular chegou ao país, mas era bem diferente dos aparelhos atuais. E a partir daí começou-se a gerações celulares. A primeira 1G e a 2G, que eram basicamente sistemas analógicos de telecomunicação. Que só permitiam ligações e depois troca de mensagens via SMS. Quando o 3G chegou, já em 2004, algumas informações e notícias chegavam pela internet no celular. Mas foi com 4G em 2013 que muita coisa mudou. 4G atende hoje, né, as grandes necessidades de streaming, né, permitiu velocidades para a gente carregar filmes, várias aplicações. Aplicações que atualmente abrangem todas as áreas da vida. O celular virou um computador, né? Você usa para tudo. Para fazer pesquisa, compra, banco, para ligação, para tudo. Principalmente quando a pandemia veio, né? Eu trabalho com revenda de semijoias. Praticamente a gente só usou e trabalhou pelo WhatsApp. Foi nossa maior ferramenta. E também o Instagram, né? Então, praticamente tudo, né? Pela internet mesmo. Além de aprimorar as formas de comunicação, o 4G trouxe mais entretenimento e funções que possibilitaram o desenvolvimento da indústria, negócios e até da educação. Mas com o 5G, tudo isso evolui muito mais. E você vai poder proporcionar ao usuário um processamento de telecomunicações, tempo de transmissão menor que 1 milissegundo. E isso proporciona a você uma telecomunicação em tempo real. Mas essa ainda não é a realidade do 5G já ativo em alguns aparelhos no país. A gente não tem ali o 5G de fato, porque ainda o Brasil ele ainda não está totalmente estruturado. Você tem muitos lugares que ainda não tem antena 5G, porque acabou de ter aí as vendas das faixas de frequência, né? O leilão do 5G foi encerrado no último dia 5 e ainda levará um bom tempo para que a nova tecnologia seja totalmente implementada. Estima-se dos próximos 3 a 5 anos a gente ter aí aproximadamente 60% das estruturas já montadas. Mas de julho a setembro do ano que vem a gente já teria em todas as capitais uma estrutura mínima para que as pessoas já comecem a sentir essa diferença de como está funcionando e até a usabilidade mesmo. E aí sim chegarão evoluções que parecem sair de filmes de ficção. Você precisa de uma cirurgia no Brasil e um especialista está em Nova York. Esse cara consegue fazer uma cirurgia em você estando lá.
Segundo os especialistas, cidades inteiras estarão conectadas e as pessoas poderão ligar e desligar equipamentos domésticos à distância, fiscalizar medidores de água ou luz e até os pets, idosos ou crianças poderão ser monitorados de longe. Você vai estar conectado na sua casa, não por uma rede Wi-Fi, que é por um provedor de cabo. Ele vai ter o Wi-Fi natural na tua casa, porque tudo vai virar antena, né? Tudo que eu digo virar é incorporar uma antena. E essa antena é baixo custo. Uma antena dessa, o custo dessa antena sai menos que R$50 hoje. Só que essa antena não é a antena que nós estamos acostumados a ver no alto do prédio. São antenas do tamanho de uma caixinha de fósforo. Por isso, a expectativa é que a tecnologia chegue aos 4 cantos do país. Eu acho que hoje as empresas têm essa responsabilidade de investir e abranger aonde a gente não tem internet hoje. Não é somente dar tecnologia para quem tem recurso. Eu acho que é dar tecnologia exatamente ao contrário, para quem não tem recurso. Para essas pessoas terem acesso à educação e acesso a se formarem, gerar aí uma cultura de evolução, de progresso, né? E sim, será preciso ter um novo aparelho, porque não é possível adaptar o celular 4G para 5G. Todos os fabricantes vão ter as linhas de baixo, médio e alto valor. Então, todas elas com tecnologia 5G. Então, a gente deve começar a ver aí alguns aparelhos saindo em preço mais em conta, já com tecnologia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu trechos da portaria editada pelo Ministério do Trabalho que proibia as empresas de demitir funcionários por não apresentar o passaporte de vacinação contra a Covid. Com a decisão de Barroso, os empregadores poderão exigir o comprovante dos empregados. Além disso, as empresas também poderão demitir quem se recusar a fornecer o comprovante, desde que isso aconteça como última medida, dentro do critério da proporcionalidade. O ministro destacou que a única exceção é para pessoas que têm expressa contraindicação médica e que, nesses casos, os funcionários devem ser submetidos à testagem periódica. Barroso defendeu a necessidade de conceder a liminar monocrática devido à importância do tema. O caso deve ser discutido na próxima sessão do plenário virtual. O ministro também apontou que o próprio STF já debateu a obrigatoriedade da vacina e afirmou que, diferentemente do que dizia a portaria do Ministério do Trabalho, não há comparação possível entre a exigência de vacinação contra a Covid-19 e a discriminação por sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade ou gravidez. Ele lembrou que a doença mostrou-se altamente contagiosa e responsável no Brasil por mais de 600 mil mortes. Ele defendeu ainda a importância de o empregador incentivar os empregados a se vacinarem formalmente. O ministro também afirmou que o tema deveria ser tratado em lei formal e não em uma portaria. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que as contas de luz terão uma alta de 21,04% em 2022, número que considera uma média nacional de reajuste. Caso se confirme o reajuste, se soma a uma série de aumentos já vistos neste ano por conta da crise hídrica, que deixou o país sob ameaça de apagão e racionamento de eletricidade. As contas de luz são reajustadas anualmente e variam conforme a distribuidora de energia. A principal causa do aumento apontada pela ANEEL está nas medidas tomadas pelo governo para garantir o abastecimento de energia elétrica. Esse ano, o governo acionou todo o parque de usinas termoelétricas do país, um tipo de geração mais cara. Além disso, realizou um programa para reduzir o consumo de energia nos horários de pico, conta que acaba caindo sobre o consumidor. De acordo com dados do IBGE, a energia elétrica residencial já acumula uma alta de 19,13% neste ano.
O presidente Jair Bolsonaro iniciou hoje uma viagem por países árabes em busca de investimentos. Na agenda estão programadas reuniões com governantes locais, encontros com empresários e visitas a feiras e exposições. Em uma visita oficial, o presidente Jair Bolsonaro fica uma semana viajando por países do Oriente Médio. O roteiro começa por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde acontece a feira Expo Dubai, de negócios e inovação. E de lá o presidente vai ao Catar e Bahrein. Na segunda-feira será o dia do Brasil na Expo Dubai e Bolsonaro deve fazer o discurso de abertura de um seminário sobre oportunidades de investimento no país, em áreas como infraestrutura, petróleo, energias renováveis e mercado imobiliário. No dia seguinte, a programação segue com rodadas de negociação bilateral entre representantes de ministérios da infraestrutura e economia e fundos de investimentos. O ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, deve participar da primeira parte da viagem em Dubai, onde são previstas diversas reuniões com fundos de investimento. O BNDES e a CNI também devem estar presentes. Na terça-feira, a comitiva presidencial parte para o Bahrein. Bolsonaro deve ser recebido pelo rei Hamad bin e vai inaugurar a Embaixada do Brasil em Manamá, na capital do país. A previsão é seguir na quarta-feira para Doha, no Catar, onde o presidente participa de reuniões com possibilidade de firmar acordos bilaterais. E veja a seguir os cuidados para não cair nos golpes da Black Friday. E ainda, Holanda é o primeiro país da Europa a anunciar a retomada do lockdown para conter o avanço da Covid. Nas últimas 24 horas no Brasil, 267 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 e quase 14.600 novos casos foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. No mundo já são mais de 252 milhões e 337 mil casos confirmados e quase 5 milhões e 86 mil óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos quebraram a marca dos 46 milhões e 931 mil pessoas diagnosticadas e um total de 760.970 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 414 mil pessoas contaminadas. O Brasil tem mais de 21 milhões 939 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 138 mil pessoas já estão recuperadas da doença. O país tem um total de 610.491 mortes. O Reino Unido quebrou a marca dos 9 milhões e 534 mil contaminações. E a Rússia passou dos 8 milhões e 843 mil casos confirmados. E o Japão lançou um plano para se antecipar de uma possível nova onda de casos de Covid. Segundo o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, o governo fará com que hospitais aumentem os leitos destinados para o tratamento do vírus de 28 mil para 37 mil. Em agosto deste ano, o sistema de saúde do Japão entrou parcialmente em colapso. Atualmente, cerca de 75% da população está vacinada. A ideia do governo é se precaver de um cenário futuro catastrófico. Após o alívio nas restrições contra a Covid na Europa, a Holanda é o primeiro país do bloco a anunciar a retomada do lockdown de 3 semanas para conter o avanço do vírus. Escolas, teatros e cinemas permanecerão abertos. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou as medidas como forma de conter um novo surto da doença no país. Nas últimas 24 horas, mais de 16 mil infecções por coronavírus foram registradas em todo o território holandês. Segundo dados de especialistas, esse é o maior número de infectados diários desde o início da pandemia. O número crescente de casos está mais uma vez pressionando os hospitais locais. Seguindo as recomendações da equipe de gerenciamento de surtos do país, o premier afirmou que o governo também avalia a possibilidade de limitar o acesso a locais públicos apenas para pessoas que estejam totalmente vacinadas. O país, que iniciou sua campanha de vacinação em janeiro, anunciou também que irá começar a aplicar doses de reforço da vacina para idosos a partir de dezembro deste ano. A Holanda já vacinou cerca de 72,1% de sua população com as 2 doses da vacina.
Nesta sexta-feira, o dólar fechou em alta de 1%, com investidores elevando a cautela após dados domésticos mais fracos do que o esperado e antes do final de semana prolongado. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,49 na venda e passou a acumular queda de 3,36% no mês e alta de 5,22% no ano. A Pré-Sal Petróleo anunciou nesta sexta-feira 6 empresas habilitadas para participar do terceiro leilão de petróleo da União, previsto para acontecer no dia 26 na B3. As petroleiras disputarão mais de 55 milhões de barris de petróleo de propriedade da União no polígono do Pré-Sal, dos campos de Búzios, Sapinhoá e Tupi e da área de desenvolvimento de Mero. Na tentativa de controlar a inflação, que já passa dos 2 dígitos no acumulado em 12 meses, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo pode zerar a tarifa de importação de produtos de um ou 2 setores em que estaria havendo reajuste abusivo de preços. Na semana passada, o governo anunciou a redução em 10% das tarifas de importação de cerca de 87% dos itens sujeitos ao imposto de importação, exceto os já abrangidos pelo Mercosul. O Produto Interno Bruto do Distrito Federal cresceu 2,1% em 2019 em comparação ao ano anterior. O número representa o dobro do crescimento do PIB nacional, que foi de 1,2% no mesmo período. Os dados são os mais recentes disponíveis e foram divulgados na manhã de hoje pela Companhia de Planejamento do DF em parceria com o IBGE. A capital acumulou 273 bilhões e 614 milhões de reais em 2019, mantendo o Distrito Federal como a 8ª unidade da federação entre as economias, com 3,7% de todas as riquezas produzidas no país. O mês de novembro é marcado por um período de aquecimento do comércio, sobretudo pela Black Friday. Realizada na última sexta-feira do mês, a data é tradicionalmente conhecida por ser um dia de grandes descontos e promoções de produtos no geral. Mas como dizemos aqui todos os anos no Jornal das 22, é importante o consumidor redobrar os cuidados para não cair em golpes. É cada vez maior o número de consumidores que adquirem produtos pela internet. Mas nem sempre a compra virtual sai como esperado. Nesse ambiente é bom tomar o máximo de precaução. Você alguma vez já comprou pela internet? Já sim, já comprei sim. Como é que foi a experiência? Foi boa, nunca caí em golpe nenhum, nunca aconteceu nada demais, sempre chega no prazo as coisas. Alguma vez você já caiu em algum golpe? Não, mas conheço pessoas que já. É um pouco comum, né? Minha mãe é um exemplo. Nessa época de pandemia agora, com essa questão de comprar máscara e tal, ela chegou a comprar várias pela internet e ela pagou e não chegou. Durante o Black Friday, muitos bandidos aproveitam as promoções para disfarçarem os golpes. E todo cuidado é pouco para não virar alvo dos criminosos. Em 2020, os golpes aplicados com falsas promoções pela internet causaram prejuízos de mais de 2 milhões de reais ao consumidor. E a tendência para o Black Friday deste ano é que as fraudes aumentem ainda mais. Mais de 20 mil pessoas caíram em golpes no ano passado. Esse advogado explica o que diz a lei brasileira sobre esses tipos de crimes e o que deve ser feito. A lei ela está prevista que nos crimes digitais a devolução do dinheiro também entra no Código de Defesa do Consumidor. Porém, muitas das vezes a gente não consegue localizar essa pessoa que aplicou esse golpe porque a empresa não existe. Então, acaba ficando prejuízo ao consumidor. Elton Gomes também dá algumas dicas para não confundir golpe com promoção e se prevenir de armadilhas. Muitas empresas, sim, aproveitam para acabar vendendo os estoques que não estão sendo vendidos e um preço bem considerável. Porém, todas as vezes que você vai fazer uma aquisição de um produto, nós sempre recomendamos que você verifique a procedência do site. Uma vez que a promoção, se ela chama muito a atenção, pode acabar sendo um golpe, né? Então, a gente sempre recomenda que verifique o site, a procedência, se ela já comprou naquele site, como também a gente recomenda que verifique, se não conheça o site,
nos sites de reclamações, ou o próprio telefone, fazer uma ligação, mandar um e-mail, consultar o CNPJ da empresa que consta geralmente no rodapé do site, para que ele possa verificar se a empresa de fato ela existe e que se ela tem uma procedência para a entrega desse produto. A previsão é que os casos de golpes aumentem mais de 50% durante a campanha. Qualquer consumidor que se sentir prejudicado ou acreditar que a promoção é enganosa pode fazer a denúncia diretamente no Procon. E veja a seguir: equipe que criou o imunizante contra a Covid-19 inicia testes em humanos contra o Ebola. E Museu Nacional no Rio de Janeiro inicia obras de recuperação após incêndio em 2018. Três astronautas americanos e um alemão decolaram rumo à Estação Espacial Internacional. O grupo vai substituir a tripulação que retornou à Terra no início da semana. Os astronautas Raja Chari, Kyla Barron, Tom Mashburn e Matthias Maurer respeitaram uma quarentena no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, antes de decolarem. A partida deveria ser no final de outubro, mas a decolagem foi adiada várias vezes, principalmente por condições climáticas e posteriormente por um problema de saúde de um dos astronautas. A agência espacial decidiu trazer a tripulação do Crew 2 de volta à Terra antes de lançar o Crew 3. O período de transferência entre as duas tripulações, que normalmente ocorre em gravidade zero por alguns dias, não pôde ser realizado. A missão é chamada de Crew 3, pois é a terceira realizada pela SpaceX em nome da NASA. Mas no total, esta já é a quinta vez que a empresa de Elon Musk lança humanos em órbita. E o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, iniciou finalmente, né, Beatriz? Nesta sexta-feira, as obras de recuperação das fachadas e dos telhados do Bloco 1. O local foi atingido pelo incêndio em setembro de 2018 e perdeu 85% de seu acervo. O dia 2 de setembro de 2018 ficou marcado na história brasileira. O acervo do Museu Nacional, construído por mais de 200 anos, foi consumido pelo fogo em questão de horas. Pouco mais de 2 anos após a tragédia, o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, anunciou em entrevista coletiva o início das obras de reconstrução do símbolo cultural brasileiro. De acordo com o projeto de revitalização, chamado de Museu Nacional Vive, a fachada vai se manter igual e o telhado terá algumas partes transparentes para que a luz natural possa entrar no prédio. Kellner classificou o incêndio como um dos momentos mais tristes e dramáticos da história cultural e científica do Brasil, mas que o projeto trabalhará duro para recuperar parte do acervo. Claro que o maior desafio para a reconstrução do Museu Nacional se chama acervo. Você não consegue recuperar um acervo de 200 anos de uma hora para outra. E mais, nós precisamos de ajuda internacional para esse acervo. Então hoje é que nós tínhamos em torno de mais de 20 milhões de exemplares. Nós perdemos 85%, dói dizer, mas essa é a verdade, isso que nós perdemos. E dentro desse contexto nós estimamos que vamos recuperar entre 20 e 50 mil exemplares. As obras estão previstas para terminar em 2026. Já a inauguração do museu, pelo menos na parte dos jardins, está marcada para o dia 7 de setembro de 2022, dia do bicentenário da Declaração da Independência do Brasil. E neste domingo, em São Paulo, 1h30 da tarde, Interlagos volta a receber o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Na tarde desta sexta-feira, foi realizado o primeiro treino livre. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton foi o mais rápido, com uma volta de 1 minuto, 9 segundos e 50 centésimos. O líder do campeonato, Max Verstappen, veio em seguida, cerca de 4 décimos de segundo mais lento que o inglês da Mercedes. Os resultados da disputa de sábado vão determinar a ordem de largada para o GP de domingo. A corrida sprint também garante pontuação no campeonato para os 3 primeiros colocados. O primeiro lugar ganha 3 pontos, o segundo ganha 2 pontos e o terceiro obtém apenas 1 ponto. É bom lembrar que Hamilton optou por trocar o motor de sua Mercedes número 44 e por isso vai perder 5 posições no grid.
Verstappen está 19 pontos à frente do heptacampeão, faltando 4 corridas para o fim do campeonato. O primeiro título mundial está próximo do holandês, na temporada mais emocionante e disputada dos últimos anos. No Mundial de Construtores, sua equipe Red Bull precisa marcar 2 pontos a mais do que a Mercedes para superar a equipe alemã no topo da classificação. Nesse ano, Verstappen tem 9 vitórias contra 5 de Hamilton. O holandês busca o segundo triunfo em Interlagos, onde venceu em 2019. O inglês Lewis Hamilton da Mercedes fez o melhor tempo do confronto que define as posições de início da corrida classificatória, que será amanhã. O líder da competição, Max Verstappen, ficou apenas na 6ª colocação. As corridas classificatórias substituem, em ocasiões especiais, o formato tradicional de classificação para o grid de largada da prova principal, como acontece no domingo. No formato tradicional, o grid era definido por tempo. Já nas corridas classificatórias, como já diz o nome, uma corrida define as posições dos pilotos. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, irmã? É uma dor do lado da barriga. Passou agora. Tava há quanto tempo aí? Começou de manhã, quando eu acordei. Tava forte? Tava incomodada. Então, glória a Deus, obrigado. Lá na galeria, o que foi? Eu estava quando eu saí de casa, eu vim assim, muito angustiada, sentindo muita, assim, uma pressão muito forte no coração, tipo assim, mágoa, rancor. E na hora que a gente começou a louvar, graças a Deus, eu estou tão leve. Que graças bonita. A Deus. Você lá, o que foi? Eu cheguei aqui com um peso na mente. E na volta da vitória passou, graças a Deus. Você foi o que, irmã? Eu cheguei com uma dor muito forte aqui no peito, assim, angustiada, triste. Mas na volta da vitória passou tudo. O que foi, irmã? Confusão mental, passou. Lá em cima, o que foi? Foi a presença de Deus, missionário, muito grande na minha vida, na hora da volta da vitória. Aham. Amém? Então, glória a Deus. A presença do Senhor na minha vida. Lá em cima, o que foi? No peito e do pé. Ah, tá vendo, pessoal? Tinha que aparecer. Você foi o quê? Oi, irmão. A minha bênção é que depois que eu tô fazendo essa campanha, só vitória, muita alegria no meu coração. A tristeza tá saindo tudo. Ô, glória. Eu vou até o fim da campanha, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e a gente se vê segunda. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.